Uma coisa muito importante é você ter uma reserva de caixa, para que você possa enfrentar essas situações com mais coragem. E você tem que saber que essas flutuações vão ter, porque é um problema de quem trabalha com commodity e de quem trabalha com um produto que é o etanol, que é combustível. Então não é só o preço do mercado, é um preço que está ligado a políticas de governo de estado. Eu sou a Agatha Torini e eu estou com Magno Brito, que muitos de vocês conhecem do setor sucroenergético. É uma pessoa de muito conhecimento, de anos de mercado, diretor do Grupo Carlos Lyra, uma empresa que tem um know-how, um conhecimento, um dos maiores produtores de açúcar e etanol do Nordeste, mas também com unidade em Pauliceia. Então, Magno, é um prazer tê-lo aqui. Um prazer todo meu, certo? É um prazer, Agatha, estar aqui com vocês e fico satisfeito com isso. Perfeito. Magno, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se é inconveniente, mas eu gostaria que você expusesse seus fatos. A gente sabe que a safra de 2025-2026 foi complicada por um tema de clima, estiagem, principalmente aqui no Nordeste. E eu queria entender com você como que o grupo enxerga essas mudanças climáticas, né, até essa questão do El Niño, e essa diferença de produtividade, talvez, até de logística, né, com relação ao Nordeste e à unidade de vocês em São Paulo. Veja bem, a nossa unidade lá em São Paulo, ela fica na cidade de Pauliceia. Então, nós estamos bem na divisa com o Mato Grosso, certo? Lá com o MS. Nós estamos ali no rio ali, nós temos inclusive cana, certo, no MS, no Mato Grosso do Sul. Então eu sempre costumo dizer que nem todo São Paulo é Ribeirão Preto. Existe São Paulo, existe São Paulo, né? São regiões distintas ali. Aqui no Nordeste, aqui em Alagoas, nós estamos numa região, do ponto de vista de solo, privilegiada, porque é bem plana. Estamos aqui na região de São Miguel dos Campos. Estamos localizados nos tabuleiros costeiros. Então, hoje a gente tem de colheita mecanizada própria, ao redor de 90% da cana nossa já é mecanizada. Isso é um privilégio, né, no Nordeste. É um privilégio. Na Marituba, que é outra unidade nossa, que fica na divisa com Sergipe, a gente tem ao redor de 50%. Agora, da cana total nossa, moída, dá uns 70%. Nós estamos sempre falando com os nossos fornecedores para começar a colher mecanizada. A gente está conseguindo vender isso, até pela dificuldade de mão de obra hoje, que não está fácil. Não é profissão para ninguém cortar cana, a gente sabe disso. Então, hoje, nós temos um acompanhamento lá na Caeté de idade do cortador de cana. E praticamente o cortador de cana vem aumentando a sua idade em 1 ano a cada ano. Então eu imagino, eu sempre falo assim, daqui a 20 anos não tem mais cortador de cana, mas eu acho que é mais cedo do que isso, viu? Nossa. Eu sempre falo isso. Mas está acompanhando a idade média do nosso cortador e ela vem aumentando 1 ano a cada ano. Então não quer dizer que nós não temos mais jovens de 18 anos, 17, até porque 17 não pode, 18, 19, 20 anos, cortando cana, começando a cortar cana. São as pessoas mais velhas que já estão cortando e estão continuando cortando cana manual, né? Como se fosse algo passado também de família, lá atrás. Muita gente começou no passado, você começava a cortar cana com 12, 13 anos, 11 anos, sei lá. Você acompanhava seu pai, queria cortar cana, e você cortava 1 tonelada, meia tonelada, 2 toneladas e aprendia. Hoje não tem mais isso, né? Graças a Deus. Então, nós temos aqui uma região, aqui em São Miguel dos Campos, que chove ao redor de 1.800 milímetros por ano. Isso, se você pegar a média de 15 anos, 20 anos, 30 anos, é isso aí. Só que é muito concentrada. A gente concentra a chuva em maio, junho, julho, né? Nós temos meses aqui de chover 200, 300 milímetros, sei lá, por aí vai. E já lá em São Paulo ela é mais distribuída. E lá chove ao redor de
1.300 milímetros, 1.400 milímetros por ano. Então é bem mais seco, mas é mais distribuído. E aqui no Nordeste, como muita gente sabe, houve um investimento em irrigação. Uhum. A gente tem muita área irrigada, certo? Isso ajuda a gente a ter uma produtividade melhor. Então, a produtividade perto de 73, 75 toneladas de cana por hectare, certo? Mas, como você falou, o ano passado foi um ano seco aqui. A maioria das usinas do estado tiveram queda de safra. Nós não tivemos, certo? A gente manteve a safra o ano passado. Por diversas razões, mas a gente manteve a safra no total. E algumas usinas tiveram queda de safra. Já lá em São Paulo, a gente vem recuperando o nosso padrão de moagem. A gente teve uma queda de moagem alguns anos atrás, a gente vem recuperando. A gente deve moer esse ano ao redor de 2.250, 2.300.000 toneladas de cana. O ano passado a gente moeu 100 mil a menos. Agora, esse ano vem chovendo muito. Fazia tempo que eu não via tanta chuva lá na região, até porque eu participei também no início do Grupo Carlira, das unidades lá de Minas Gerais, né? Então eu tenho experiência também lá em Minas Gerais, das unidades de lá. Hoje não, a gente já está com a unidade, nossa parte do grupo ficou com a unidade lá de São Paulo, de Paulo Serra. A gente já teve 3 períodos ao longo da safra de a usina ficar parada por mais de 7 dias, por chuva. E não só foi a gente. Você vai visitando as usinas ao redor, a Viralco, a IP, a Rio Vermelho, todas elas também passaram pelo mesmo problema. E a gente está com os 15 pontos abaixo em ATR em relação ao ano passado. E a mesma coisa das outras usinas. Agora mesmo, na semana passada, teve o congresso da UDOP, né? Infelizmente não pude ir, porque eu tinha um compromisso aqui. Geralmente eu vou todo ano lá. Eu adoro aquele congresso da UDOP. E todo mundo conversando sobre isso, sobre a queda de ATR. E como a gente já vê lá em São Paulo, muita gente já fala até em bisar cana, né? Devido às paradas que houveram por chuva. Bom, independente. Vocês são um grupo que sempre estão investindo. Você falou em irrigação e eu acompanhei de vocês. Vocês fizeram um grande investimento na parte das adutoras, tanto em São Miguel quanto na parte ali da unidade de Marituba. Independente, né, do setor de preço. E vocês também fizeram recentemente um investimento grande ali em Paulicéia, que foi uma nova fábrica de açúcar. Mas me fala uma coisa, como que o grupo entende essa questão, por exemplo, da oscilação de preços do mercado, açúcar e etanol, e como ele se posiciona com relação ao mix? Olha, aqui de algum tempo para cá, a gente procura se proteger das oscilações de mercado, certo? Aqui no Nordeste nós temos um mix maior, nós somos mais açucareiros. Caeté praticamente moe 90% da cana para açúcar e trabalha com sistema de 3 massas cozidas e vai 10% para álcool. Então tem época do ano que o açúcar está melhor e se houver uma seca a gente chega até a baixar um pouco a moagem e moer 100% para açúcar, como ocorreu há 3 anos atrás. Marituba, como era uma destilaria autônoma, ela é um pouco mais alcooleira. A gente moe ao redor de 80% para açúcar e 20% para etanol, certo? E lá na Marituba a gente faz açúcar refinado. Então o que é que a gente tem feito para se proteger desse período, dessa estabilidade climática de preço, de preço? A gente procura vender, quando está satisfeito, uma quantidade de açúcar ao redor de 50%, uns 2 anos antes, 1 ano e meio antes. E a gente deixa mais ou menos 20% para vender quando está mais perto da safra. Seria o risco. A mesma coisa a gente faz com a energia. A gente, mais ou menos nessa época assim que a gente faz com a questão com a energia. Lá na Paulicéia, a gente só era
só era álcool. Metade anidro, metade hidratada. E começamos a fazer estudos para montar uma fábrica de açúcar. E demorou um pouquinho, tal, essa discussão, até porque a gente tinha mais anos que o álcool lá era melhor do que o açúcar. Então a gente ficou um pouco... Mas veio aquela crise de 3 anos atrás, que o açúcar deu uma melhorada. E nós montamos uma fábrica de açúcar, onde procuramos ter... Nós viramos uma usina paulista, ou seja, 50% de DRT para açúcar e 50% de DRT para álcool. Que a média do estado é mais ou menos isso. E muita gente de São Paulo estava investindo em fábrica de açúcar, né? Sim. Eu mesmo visitei várias usinas para ver o que é que eles estavam fazendo dessa ampliação deles, do perfil deles mais açucareiro. Então nós temos uma usina hoje lá, que tem um RT 55, ano passado a gente terminou, para açúcar, certo? E 45 para álcool. Quando foi nesse ano, como o preço do álcool estava... Sim, nós agora somos uma usina flex em Paulicéia, onde eu tenho uma ociosidade na destilaria, enquanto eu vou crescer minha safra, mas hoje eu tenho uma ociosidade, que me permite mudar um pouco o meu mix de acordo com a situação. Até vou apresentar um trabalho lá na Atalac, lá sobre isso, sobre usina flex. Então esse ano a gente moeu um mês, que diga, só para álcool. Aí depois de um mês a gente virou para 50-50, certo? O RT entre açúcar e álcool. Porque nós tínhamos um contrato, nós tínhamos vendido antecipadamente uma quantidade de açúcar para bancar a construção da fábrica de açúcar, um contrato de 4 anos. E a gente resolveu fazer mais álcool. Houve uma conversa com a Trade, houve uma negociação com a Trade também. A gente, desse açúcar que a gente tinha negociado com ela, uma parte, uns 20%, a gente vai entregar pelo Nordeste, agora no início da safra. Então houve um acordo e a gente está mais alcooleiro. Só que agora o álcool está com preço pior do que o açúcar. Mas como a gente tinha fechado o açúcar já lá atrás, está com preço dentro do mercado. Então a gente sempre procura trabalhar um pouco antecipado. 1 ano e meio, 2 anos antes, a gente já fez uma certa quantidade de açúcar. Aí depois a gente vai chegando mais, a gente vende mais 20%, 25%, 30% e deixa 20% para a gente negociar quando está mais perto da safra. É uma estratégia extremamente inteligente. O grupo ele é um grupo forte, tem caixa, então ele consegue se estruturar, tem um planejamento estratégico, uma equipe de gestão muito boa, de vocês, do seu Fernando também, Exato. Dona Elizabeth. Exatamente. Né? Então eu acho assim, admiro muito a Caeté, porque realmente vocês são um dos maiores grupos açucareiros hoje do Brasil. Vocês estão entre os 10 mais, né? Não. Está abaixo do 10. Mas está quase, tá ali na viradinha. Mas vocês vão chegar, eu tenho certeza. Vocês estão quase aí. Lá. Ô Magno, e se você gostaria de deixar um recado, às vezes, para o setor, creio assim, você já passou por largos anos assim, de experiência e essa movimentação sobe e desce de preços, então eu acho que você é uma pessoa que já passou por muitas crises, e entende esse mercado muito bem. Então eu não sei se você gostaria de deixar um recado para acalmar o coração de quem nos assiste aí com relação a essa inconsistência de mercado. Olha, eu gosto muito de história e gosto muito da história do setor sucroalcooleiro. Então nós temos mais de 500 anos produzindo açúcar, principalmente aqui no Nordeste, né, que nasceu com açúcar. Então as oscilações de mercado elas são grandes ao longo de 500 anos. E eu estou no setor há mais de 40 anos. Eu comecei estagiando numa usina lá em Pernambuco e de lá para cá já vem bastante tempo. Eu com 2, 3 anos já estava no Grupo Carlira, na usina Cachoeira, que fechou, né? Hoje é madeira. E vejo o seguinte, uma coisa muito importante é você ter uma reserva de caixa, para que você possa enfrentar essas situações com mais coragem. E você tem que saber que essas flutuações vão ter.
o que é um problema de quem trabalha com commodity e de quem trabalha com um produto que é o etanol, que é combustível. Então não é só o preço do mercado, é um preço que está ligado a políticas de governo de Estado. Então essas flutuações vão ter. O importante que eu vejo em outras usinas também é você conseguir ter um caixa para enfrentar estas situações. E uma coisa que eu vejo muito no mercado também que é interessante é que, às vezes, nesses momentos de flutuação para baixo, se você tiver um caixa, você pode fazer algum investimento que você sabe que vai subir e que você pode fazer um investimento para ter retorno mais na frente. Porque quando todo mundo está com a fábrica cheia, fica mais caro, né? É verdade. Exatamente. Você sabe disso. Para todo mundo. Vamos dizer assim, há 2 anos atrás, você procurava equipamento para fazer açúcar, você não achava. É verdade. O prazo era maior, o preço era maior. Hoje, Agora tá tranquilo. Quem Agora quiser tá pode tranquilo. comprar uma fábrica de açúcar, gente. Vai subir, fica tranquilo. vai subir. Então Está você- começando a subir. Tá? Os gráficos aqui no simpósio estão mostrando isso. Mas tem a questão da Índia também, que ela Exatamente. libera o relatório, então agora a tendência até outubro, pelo que o pessoal comenta, é realmente subir. Até o pessoal Esperamos. fala que quem está no Nordeste vai começar a safra num período melhor do que São Paulo começou a última safra. É verdade, com razão. Magno, obrigada por dividir seu conhecimento, sua experiência de mais de 40 anos no setor. Sabe muito, gente, muito. Obrigada. Muito obrigado também. Agradeço a todos vocês. Agradeço a Fertron principalmente. Obrigada.